já responde a primeira: a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui fica subentendido que quando nós cremos na palavra de Deus, sobre a nossa vida se manifesta o braço do Senhor. O braço do Senhor representa o poder de Deus. Amém? Amém. Isaías diz: quem creu na nossa pregação? Quem está crendo de fato na mensagem? E aí ele pergunta: a quem se manifestou ou revelou o braço do Senhor? Na vida da pessoa, meu irmão, que o poder de Deus se manifesta, tem uma razão, tem um porquê. Essa pessoa creu na palavra de Deus. Amém, pessoal? Estão comigo, sim ou não? Sim. E aí nós vamos entender. Talvez vocês que já estão aqui muito tempo, talvez você toda vez ouve eu falar isso, você já decorou isso, mas eu preciso sempre afirmar isso. Para você mesmo, que já está aqui, que já conhece, e para outros que ainda estão chegando. Porque é muito comum as pessoas virem à igreja com conceitos a respeito do que diz a palavra de Deus errado. Por exemplo, crer em Deus, crer na palavra de Deus, para todas as pessoas, é ter aquele sentimento da existência de Deus. Então você fala, você crê em Deus? A pessoa fala assim, creio, mas na cabeça dele, esse crer está conectado, ou está, ele está querendo dizer com isso que ele sabe da existência de Deus. Então ele crê em Deus. Não, eu sei da existência, eu sei que ele existe, eu creio nele. Biblicamente falando, o crer não é isso. O crer bíblico não é saber da existência dele. Eu vou te falar por quê. Porque até o pior homem da face da terra sabe da existência de Deus. Amém? Amém. A pessoa pode negar o que quiser. Ela fala, Deus não existe, mas ele sabe porque sabe que não tem como falar da história da humanidade sem falar em Jesus. Toda a terra é uma antes de Cristo e a outra depois de Cristo. O cristianismo influenciou a história da humanidade. Quer ver um exemplo do cristianismo espalhado, influenciando a história? Por que você vai a um cemitério e tem uma cruz ali? Em todos os túmulos, ou quase em todos. Por quê? Consegue compreender, pessoal? O nosso calendário é influenciado pelo cristianismo. Então nós falamos, tantos anos antes de Cristo, ou tantos anos pós-Cristo. Não é assim que falamos? Então, a pessoa pode negar muitas coisas, mas ele não pode negar que Jesus esteve aqui, ele viveu aqui, e ele alterou a história da humanidade. Então, nós não estamos falando de crer nesse aspecto. O crer bíblico é uma atitude que nós tomamos frente aos acontecimentos da vida. Quem crê, obedece. Quem crê, age à altura. Então, o crer bíblico é uma ação em linha ao que Jesus diz. Um exemplo para deixar muito claro é quando um jovem é orientado pelo pai sobre qualquer atitude de sua vida. Se ele crê que o pai sabe o que está falando, ele acata a orientação do pai. Então, crer que o pai tem razão é acatar o conselho do pai. Não é só saber que o pai existe. Consegue entender então, querido? Está claro para vocês? Por que eu preciso sempre estar dizendo isso? Porque apesar de muitos terem tempo na igreja, ainda quando vão falar de crer, fala da existência de Deus. Eu creio que Ele existe, Ele é real, eu sei que Ele está lá, eu sei que Ele faz isso, eu sei que Ele faz aquilo. Tá, e o que isso interfere na minha vida? O que isso muda em minha vida?
Existem muitas pessoas que seguem Jesus, mas seguem de forma religiosa, falando dos acontecimentos passados. Legal, bonito, mas se isso não interfere na minha vida e não muda a minha vida, para mim não valeria de nada. Todos os acontecimentos passados são importantes para mostrar a nós hoje que o nosso Deus não muda. Ele fazia no passado, faz hoje e fará eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então hoje eu não tenho que ficar aqui falando de Deus que abençoou Abraão, Isaac e Jacó, se isso não tem efeito na minha vida. Não faz nem um pouco de sentido este Deus que fica me falando do que Ele fez no passado e que nada faz hoje. Por que Ele vem me falar do passado, se não tem valor nenhum para o meu dia? Para me dizer que Ele foi e que não é, então Ele não é Deus. Estão conseguindo compreender, meu irmão? Pegue no sentido da palavra. Fique atento, que se você tirar do contexto que eu estou dizendo, você não vai entender nada. Diga aí para o seu vizinho, por isso que aqui não é proibido pensar, meu irmão. Diga assim, é proibido dormir, senão você perde. Amém? E às vezes a pessoa dorme de olho aberto, não é verdade? Foge o pensamento, aí ele volta, ele pega só uma parte da mensagem e sai achando que o pastor falou coisa errada. Não é verdade? Tem coisa que eu não deixo nem publicar, porque se a pessoa ouvir só um pedacinho, ela não entende nada. Vai fazer, em vez de fazer bem, faz mal, porque ela precisa compreender tudo. Amém, pessoal? Por isso é importante você ficar conectado. Então, voltando à palavra de Deus, meu irmão, voltando aqui ao entendimento. Se Deus me fala que fez com Abraão, fez com Isaac, fez com Jacó, fez com Moisés, libertou o povo de Israel, e isso não tem valor para mim, eu seria um ignorante de estar seguindo Deus, porque não tem valor nenhum. Agora, o que é bom é que aquilo lá, tudo que aconteceu no passado, tem valor para a minha vida hoje. O que é maravilhoso é que o modo de Deus operar no passado é o mesmo que Ele opera hoje. E que tudo que aconteceu no passado tem um princípio, que se eu entender o princípio e praticar hoje, trará os mesmos resultados que houve no passado. Senão esse Deus seria um museu, que ficaria só contando coisas que aconteceu e daí para a minha vida. Mas Ele não é isso. Amém, queridos? Ele não é isso. Digam glória a Deus. Tem princípios. Quando eu medito lá, que Moisés, ele abriu o mar vermelho. Quantos acreditam nisso? Acreditam nisso? Tem um princípio ali. Qual foi o passo a passo que Moisés fez para que o poder de Deus atuasse? Porque senão, meu irmão, se eu ler lá só, Deus abriu o mar vermelho, o que eu tenho a ver com isso? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso traz para mim? Ah, legal, Deus abriu o mar vermelho, e daí? Ah, Sara não podia ter filho, mas engravidou e veio Isaac. Ah, e daí? O que é lindo é que aqui tem um princípio. E quando Deus colocou ali, é para que eu entenda esse princípio e viva praticando os mesmos princípios. Digam glória a Deus. Hoje você não está diante do mar vermelho fisicamente, mas quantos estão vivendo situações parecidas que Moisés viveu? Diante dele tinha um mar, de um lado tinha montanha, do outro montanha, atrás o exército inimigo, e ele aqui com uma multidão de pessoas, mais de 3.000 pessoas do povo hebreu, ali tinha pessoas idosas, ali tinha criança, animais, ali tinha, enfim, pessoas de todos os tipos, e ele tinha a responsabilidade de salvar esse povo, de levar esse povo a um lugar seguro. O que é que ele fez? Se fosse para frente não teria jeito, para ir para o lado direito não tem como, porque as crianças não iriam acompanhar. As mulheres carregando seus filhos que amamentavam estavam em desvantagem, porque não iria conseguir acompanhar. O lado esquerdo também não, era muito difícil. Atrás não tinha como voltar, porque o inimigo estava vindo. O que Moisés fez? O que ele fez, irmão? Ele clama a Deus.
Só que aqui que está a beleza da coisa. O que Deus fala para Moisés quando ele clama? Por que você clama a mim? O que eu aprendo aqui? Meu irmão, se Deus está te libertando, você só tem que agir. Amém? Eu não estou falando contra a oração. Crente não gosta que toca nesse assunto, né, irmão? É engraçado que os crentes que não gostam que fala que nem tudo se ora, se você perguntar quanto tempo ele ora, ele não ora. Os defensores da oração errada não oram. Amém, pessoal? E quem entende a oração de forma bíblica, ora. Por quê? Porque ele ora com consciência. Consegue entender? Deus pergunta a Moisés: por que você clama a mim? Marche. O que eu aprendo aqui? Se Deus começou a fazer, Ele vai concluir. Não importa as barreiras que vão surgir. Não importa se eu olho para um lado, olho para o outro, eu não tenho saída, olho para trás o inimigo, olho para o lado, não dá para ir, para o outro, para frente, está tudo fechado, eu estou ali no meio como numa ilha, cercado de todos os lados. E agora? Agora, se Deus começou a fazer, Ele vai concluir. Olha para o teu vizinho e diga: se Deus começou a fazer algo na sua vida, Ele vai concluir. Amém, pessoal? O que você tem que fazer? Continuar agindo, continuar em ação, continuar para frente. Olha para o teu vizinho e diga assim: continue para frente, irmão. Amém? Diga: é para frente que se anda. Amém? E aí nós temos muitas passagens. O que me interessa saber que Jesus transformou a água em vinho, se aqui não tiver um princípio pelo qual eu praticar, eu vou ter o mesmo resultado? E daí que Jesus transformou a água em vinho? Se hoje Ele não pudesse fazer a mesma coisa, para mim seria apenas um fato histórico que aconteceu num tempo, e daí? Só que ali esconde um princípio. Qual é o princípio? Quantos de nós precisamos da mesma transformação em nossas vidas? Talvez você vive uma vida como a água, sem cor, sem sabor, ainda que seja necessária. Ainda que a vida que você está vivendo, você fala assim: estou vivendo coisas importantes, mas não tem sentido para mim. Estou vivendo coisa que eu tenho que viver, mas não faz nenhum sentido, não tem gosto isso, não tem cor. Jesus, Ele pode transformar essa vida sua como num vinho, que tem cor, que tem sabor, que te traz sentido. Agora, qual é o princípio? O que Maria falou para os serventes? Fazei tudo o que Ele vos disser. Quer ver Jesus transformar a sua vida? Faça tudo o que Ele vos disser. E o que é que Ele vai te dizer? Algo místico? Não sei, o que Ele vai falar no meu ouvido? Não, o que Ele tem para falar está na palavra. Ele pode falar no meu coração, no meu interior? Pode, mas tudo que Ele falar aqui, está confirmando aqui. Se algo falado no meu interior não confirma na palavra, isso é mentira, é engano, é o diabo querendo se passar por Jesus. Consegue entender? Quem está comigo, diga glória a Deus. Olha só, muda a versão de novo, por favor. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. Versículo 2: porque foi subindo. Deixa eu falar para você, coloca Almeida Fiel Corrigida, tá bom? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aqui está falando de Jesus, digam glória a Deus. Não tinha parecer nem formosura, e como raiz de uma terra seca. Pensa numa terra seca, é bonito? O que o profeta está dizendo aqui? Que Jesus não atraía pela sua condição física. Jesus não atraía pela sua aparência. Jesus atraía pelo seu coração, pelo poder que ele tinha. Digam glória a Deus. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma boa aparência. Essa versão desejássemos. Aí o versículo 3 diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores,
e experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, muitos de vocês já ouviram, Isaías fala isso 700 anos antes de Jesus aparecer. Aqui era uma profecia, amém? Diga comigo, aqui está uma profecia. Estão comigo ainda, pessoal? Concentra, amém? A tua mente precisa estar funcionando agora. Isso aqui não é uma gruta milagrosa que você entra e recebe um passo de mágica e sai. Por isso existe Bíblia, amém? São princípios que nós precisamos aprender. Versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós, diga isso comigo, e nós, diga, e nós. Olha aqui que fala, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Digam amém. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu irmão, 700 anos antes, o profeta toma posse disso. Ele não viveu isso aqui. Ele não viveu isso aqui, é uma profecia, ele está falando de coisa futura. Mas toda profecia sempre está no futuro, só que essa está no presente. Por que que o profeta, ao invés de falar, mas ele será moído, mas ele será sacrificado, vai acontecer isso com ele, por que que ao invés dele falar assim, ele coloca, mas ele foi ferido de Deus e oprimido? E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí ele diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A revelação aqui, o princípio aqui, é que o profeta, quando entende aquilo que Jesus iria fazer 700 anos no futuro, aqui o profeta compreende que Deus estava usando ele para falar de algo que iria acontecer no futuro. O profeta, ele age da seguinte forma, se vai acontecer isso para um povo daqui 700 anos, eu já vou tomar posse na minha vida. Meu irmão, é assim que nós temos que agir. Então veja só, ele não estava vivendo no tempo em que Jesus estava aqui, ele viveu bem antes, mas ele faz o quê? Diga comigo, traz a existência. Diga, ele traz a existência as coisas que não existem. Amém, pessoal? Aqui é a importância da fé. A pessoa que tem fé, ela olha para algo que está dizendo na palavra de Deus e ela traz para a vida dela isso. Ela se inclui naquilo. Quando eu não tenho fé, eu vou colocando muitas desculpas. O povo que não tem fé, ou que não tem conhecimento, que é óbvio que não tem fé, porque não tem conhecimento, eles sempre estão dizendo, mas e se Deus não quiser? E se não for da vontade de Deus? Será que é da vontade de Deus isso na minha vida? Será que é da vontade de Deus aquilo na minha vida? Meu irmão, quem não conhece a palavra, não sabe qual é a vontade de Deus. Se você não sabe qual é a vontade de Deus, você não sabe o que Ele pode fazer na sua vida. Você não vai ter fé. Agora, o que o profeta faz aqui? Vamos de novo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, leiam comigo, as nossas enfermidades. Jesus não tinha morrido. Ele está falando de Jesus, mas o que Ele faz? As nossas. Ele se incluiu naquilo? Sim ou não, igreja? Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? O profeta se incluiu naquilo que iria acontecer 700 anos na frente. Sim. O que é isso? Fé. Diga comigo, a fé traz a existência daquilo que não existe, como se já existisse. Diga de novo, a fé, presta atenção no que você está falando, amém? Diga comigo, a fé traz a existência daquilo que não existe, como se já existisse. Jesus não tinha nem morrido. Jesus não tinha nem morrido ainda, mas o que ele fala? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades.
ele trouxe para ele. E aí eu vou te falar uma coisa. Pode parecer muita humildade e muita santidade dizer, mas eu não sei se é da vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus que eu seja curado mesmo? Meu irmão, apesar de estar com ar de santidade essa frase, apesar de ser algo ensinado pelos crentes, essa frase demonstra falta de conhecimento das Sagradas Escrituras. Diga assim para mim, prova para mim, apóstolo. Escute só, a Bíblia prova. Jesus diz assim, equipe de prontidão, procura para mim o versículo que eu vou dizer. Jesus diz assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vocês acreditam que isso é Bíblia? Pega o endereço para mim, por favor. Daqui a pouco eles vão me dar. Veja só, Jesus diz, eu não vim para fazer a minha, mas a vontade de quem? Quem o enviou? Qual é a lógica, meu irmão? Precisa de muita capacidade intelectual para ver a lógica desse versículo? Não. Precisa ter um QI super elevado para entender o que esse versículo está dizendo? Não. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia foi feita, a palavra de Deus foi escrita para que a pessoa mais simples, do mais simples ao mais elevado no conhecimento, possa compreender. Porque se fosse só para os sábios e os entendidos, Deus seria injusto com as pessoas simples, de compreensão, estou dizendo. Mas esse versículo está muito claro. Ele está muito claro o que ele diz, e muito claro que quem ora pedindo que, se for da vontade de Deus, seja curado, não conhece a vontade de Deus. Está aqui o versículo, João 6,38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Vocês acreditam na palavra? Pode ler na Bíblia lá, João capítulo 6, versículo 38. Abra a sua Bíblia aí, porque eu posso estar mentindo para você. Qual é a lógica que está escrito aqui? Se Jesus desceu para fazer a vontade do Pai, eu só preciso saber o que é que ele fez. Porque se eu souber o que ele fez, eu sei que aquela é a vontade de Deus. Não é lógico? Ele curou? É da vontade de Deus ou não? Ah, mas é da vontade de Deus curar o André, não eu. Aí tem um outro princípio que regula isso. Qual é outro princípio bíblico? Deus não faz acepção de pessoas. Então eu não posso dizer que Deus quis curar o Hernani e não quer curar o Rauã. Ah, não, aí vem os crentes, os religiosos. Mas é tão cheio no Brasil que pregar o contrário parece que a gente está mentindo e eles estão certos. Mas eu não estou certo, quem está certo é a Bíblia. Aí vem os religiosos e diz assim, ah, mas Deus curou o Hernani porque ele tinha fé. E não cura o Rauã porque ele não tem fé. Em que lugar na Bíblia está escrito isso? Jesus levou a enfermidade de quem? De um ou de todos? Então a vontade de Deus é para quantos? Para quantos? Amém, pessoal? Vamos lá. Aí vem mais religioso que diz, ó, só a turminha do Jó. Tem uns crentes que não servem Jesus, eles servem Jó. Está assim de evangélico servindo Jó. Quantos servem Jesus aqui?
Então você segue Jesus, não é verdade? Aí vem a turminha do Jó e fala assim: mas e o Jó? O que nós responde para a turma do Jó? A igreja já está afiada nisso? Diga comigo: mas o Jó não viveu depois do Calvário. Ele viveu antes. Então a enfermidade dele não foi levada mesmo. Diga comigo: a enfermidade dele não foi levada mesmo. Diga: mas a minha foi. Diga: e a do profeta foi, porque ele era profeta e ele chamou a existência. Amém? É conhecer a Bíblia como um todo e não versículos isolados. Porque senão uma hora eu falo que Jesus cura, aí eu leio Jó e digo: mas ele não cura tudo. Mas aí eu leio: Deus não faz acepção de pessoas. Aí eu falo: ele não faz acepção de pessoas porque ele gosta de todo mundo. Não, meu irmão. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então tudo que Jesus fez durante os 3 anos de ministério revela a vontade do Pai. Para aquela pessoa em específico? Não, para a humanidade. Diga um glória a Deus. Volta para Isaías, por favor. Versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu vou traduzir isso aqui para você. Quando Jesus estava lá na cruz, muita gente dizia assim: ó, alguma coisa ele fez por merecer isso. Você já fez isso? Você vê uma pessoa sofrendo, alguma coisa ele fez, ninguém sofre à toa. Já falou isso? É isso que o profeta está dizendo. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em outras palavras, enquanto Jesus estava na cruz, muita gente estava dizendo assim: se ele está passando por isso, alguma coisa ele fez contra Deus. Reputamos por aflito e ferido de Deus. Mas aí ele explica que não era por causa dele, ele não tinha feito nada. Aí ele diz no versículo seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Diga comigo: Jesus foi ferido por causa das minhas transgressões. Percebe que ele não foi ferido pela transgressão de um ou de outro, pela transgressão da humanidade. Por isso, tudo que ele fez revela a vontade dele para a humanidade. Amém? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Diga: havia um castigo que traria paz, mas foi colocado sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras, no grego é feridas. Amém, pessoal? Pelas suas pisaduras fomos, aí já está no passado. Não é seremos, fomos. E o que é mais lindo é que o profeta se inclui nisso. Ele falou: não, peraí, se é para alguém lá, eu vou tomar posse agora. Diga para o teu vizinho, diga: você pode tomar posse, meu irmão. Sabe o que é que eu fico doido, meu irmão? É que o profeta, mesmo vivendo fora do tempo, ele trouxe para a vida dele. E muitos que estão no tempo, que devem viver isso, abrem mão de viver. Por quê? O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Meu irmão, o que o profeta está dizendo aqui, o diabo não pode mais ter domínio sobre você. O que você tem que fazer é se posicionar na posição que você está em Cristo Jesus. Seja para qualquer área da sua vida. O profeta está declarando:
Ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Aqui existe uma outra questão que eu preciso te ensinar. Tem uma classe de religiosos que vai dizer: é verdade isso, mas a doença era o pecado. Ô meu irmão, o próprio versículo está dizendo, amém pessoal? Ele vai dizer: não, mas nós fomos sarados do pecado, agora não temos mais pecado. Meu irmão, pecado é perdoado, sarado é sarado, não tem nada a ver com isso. E sabe a única maneira de você saber que algo é falso ou verdadeiro? Provando. Prova essa palavra na sua vida. Se não acontecer, é falso. Simples assim. Amém, pessoal? Pelas suas pisaduras fomos. Por que nós fomos sarados? Por quê? Porque toda maldição, preste atenção nisso, não foi criada por Deus. Por mais que pareça óbvio, nós temos uma crença de que alguns tipos de maldição é Deus que trabalha com ela. Deus colocou a doença porque Ele quer provar você, irmão. Olha como esse Deus é tão pequeno e tão humano. Vamos pensar? Diga para o teu vizinho: não é proibido pensar aqui na igreja. Amém? Se Deus coloca a doença no Hernando para provar a fé dele, que Deus é esse que não sabe se ele vai permanecer ou não, a não ser por meio de um teste. Se precisa testar, Ele não é onisciente. Quantos acreditam que Deus é onisciente? Ele não precisa me testar. Aí sabe o que é o mais pior? É que as pessoas: mas Deus provou Abraão. Provou. Mas provou Abraão para quê? Para saber se Abraão seria fiel? Não, para saber, para que Abraão soubesse a qualidade de fé que ele tinha em Deus. Quando eu sou provado, eu é que preciso conhecer a qualidade da minha fé, e não Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Digam glória a Deus. Amém, pessoal? Uma coisa é antes do Calvário, outra coisa é pós-Calvário. Quando o pecado entrou na humanidade, ele destruiu a humanidade. Tudo aquilo que mata, rouba e destrói passou a existir, mas Cristo veio trazer de volta a vida. Ele mesmo diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante, Zoe, a própria vida de Deus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Se põe de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Meu irmão, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas Deus falou com você. Hoje nós vivemos pós-Calvário. O diabo, ele foi vencido na cruz. Ele não tem mais poder sobre nós. E eu não estou falando nós, seres humanos no geral, mas nós, filhos de Deus. Em nossa vida agora está a nova criação. A palavra de Deus diz que nós fomos gerados por uma semente incorruptível, Jesus. Toda semente gera frutos. E se Jesus é a semente que te gerou, você não é um fruto maldito. Você pode até estar vivendo assim, mas essa não é a tua verdade. Pode ser a sua realidade, mas não é a verdade. Eu não sei o que você precisa, meu irmão. Não sei qual tem sido ou como tem sido os seus dias, mas você sabe. Deus também sabe. A palavra de Deus para você é que você agora é um filho de Deus. Traz a existência para a sua vida a bênção que Deus conquistou através de Jesus na cruz. Faça como fez o profeta Isaías.
que trouxe à existência aquilo que não existia, como se já existisse. Chama a existência, meu irmão. Traga para você agora. Faça como fez Isaías. Isaías diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos abençoados. Traga para a sua vida agora. Comece a declarar: eu sou abençoado. Traga a existência agora, em nome do Senhor Jesus. Abra os seus lábios e fale com Deus. Fale com teu Senhor agora. Deus está lhe ouvindo. Traga a existência, querido. Chama a existência para você agora. Fale com teu Deus. Oh, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus que vive. Mais uma vez, só vocês, porque Ele vive. Porque Ele, posso crer amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei. Sua vida e vivo está. Deus envia. Se as pausas, seu filho amado, pra quê? Pra me salvar. A salvação começa quando você crê. Na cruz Ele morreu. Na cruz morreu pelos meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Tocante, porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele, declare isso, Deus. Posso crer. Creia no Senhor amanhã, querido. Temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos. E quando enfim chega